Olá, bom dia, amigas. Hoje venho, deixa-me pôr a tela um bocadinho mais para cima. Hoje venho-vos dar, não venho-vos dar uma aulinha, venho-vos dar algumas dicas. Dicas que podem ser importantes para principalmente artesãs, neste caso do biscuit, que possam estar a iniciar. Às vezes torna-se muito complicado. hum, não termos determinadas ferramentas ou conforme vamos ganhando algum dinheiro vamos adquirindo determinadas ferramentas, vamos adquirindo determinados moldes que nos podem facilitar a vida em determinada peça ou determinado trabalho que estamos a fazer. E então, hoje são dicas para iniciantes, ok? Certamente para outras artesãs não vou ensinar nada de novo, mas interessa-me aquelas que vão iniciar e que certamente vão se viciar na arte do biscuit, da modelagem, que é super fantástico. Então, algumas coisas que me lembrei de vos mostrar é o seguinte: é assim, antes de eu começar a falar da massa, uh, é ótimo nós termos um espaço onde pomos as nossas ferramentas, caso já tenham, ou então vão adquirindo. Vocês podem usar faquinhas de plástico, podem usar aquelas estecas baratinhas que se trabalha com o barro, e depois começam a adquirir estecas que há em conjuntos. Eu até tenho aqui numa caixinha que é de pôr, é de guardar a pasta de dentes e isso quando nós viajamos. E como eu dou formação fora, normalmente levo as minhas estecas, estas estecas de plástico, e não levo as minhas estecas metálicas, porque são muito caras e posso perder alguma. E então eu tenho, já se vende estes conjuntos de estecas que têm muita utilidade. Não são muito caras, não são caras, não. Mas, e são super úteis, porque elas são dois em um, ou seja, numa esteca só tem duas funcionalidades, uma e outra, ou seja, as estecas são diferentes e têm finalidades diferentes, propósitos diferentes, que agora não vou estar aqui a especificar para quê, não é? Ou poderei especificar, os que têm forma de bola são boleadores, são para fazer cavidades ou marcar, o que tem forma cónica são para perfurar, este é para perfurar, né? Fazer a parte das mangas, das pernas. Este aqui, por exemplo, num conezinho, se fizermos este, fazemos género uma flor. Este aqui dá para fazer texturas, uma espécie de uma conchinha, texturas, ou se rasparmos assim, dá texturas, de, por exemplo, de relva, não é? Ou de gramado. Este aqui é faquinha para marcar ou para cortar. Este aqui dá para fazer, trabalhar, por exemplo, quando nós trabalhamos com flores, para fazer parte das pétalas. Este aqui também. Este aqui dá muito jeito, muitas vezes, se for este tamanho desejado, para pintar os olhos, mergulhar na tinta e fazer a pintinha nos olhos, mas também dá para tirar, fazer este movimento vai e vem e tirar determinadas marcas ou emendas que nós fazemos com a massa. Outro que dá para perfurar, dá para fazer mais coisas. Mais um com efeitos. E este aqui que também muitas vezes dá muito jeito de usarmos como pinta-bolinhas. Podemos usar aquele maior e este menor. Imaginem um outro de branco e este imagina de castanho ou marrom. E depois um mais pequeno de preto e depois o brilho. Este também dá muito para fazer a cavidade dos ouvidos. Este dá para fazer marcações, texturas, como ele tem esse serrilhado de texturas. Ou então fazer o pesponto, por exemplo, o pesponto da roupa, não é? E este é a boquinha, ok? Só em relação agora que me lembrei da boquinha, para vos mostrar. Às vezes não há possibilidade de termos estas ferramentas, como eu vos disse. Mas, por exemplo, olhem, e eu tenho, como esta boquinha tem deste tamanho e tenho outro cortador que também é de uma boquinha menor, e eu comprei, toda a gente tem nas lojas chinesas e por aí fora, estas unhas que são da aplicação, não é? Comprei uma caixinha e se vocês virem, ela
elas poderiam ser uma boquinha. Elas poderiam ser uma boquinha, olha. Deste lado tem esta curvatura e deste lado tem esta curvatura. Portanto, eu tenho aqui 3 tamanhos, mas tenho para aí uma perdida. Há mais, há mais tamanhos. Olhem esta pequenina. Olhem esta pequenina. Estão a ver? Uma boquinha pequenina. De um lado, esta mais arqueada. Certo? E mesmo que não tenham estas boquinhas, vocês podem pegar numa palhinha de suco, cortar na diagonal. Estão a ver? Estou a mostrar algumas ferramentas que eu uso. Cortam na diagonal com a tesoura e olhem a boquinha. E até podem deformar a boquinha conforme querem mais bicudinha ou menos bicudinha apertando. E ainda para mais, se for uma boquinha ainda mais pequenina, olhem outra palhinha cortada na diagonal, olhem outra para deixar a boquinha mais pequenina. Estão a ver? Pronto. E há outras coisas, por exemplo, fazer a marcação do rostinho, quando às vezes queremos fazer com o rolo e o rolo que nós usamos é muito largo. Podemos usar um stick de silicone, mais largo ou mais fino. Eu uso muitas vezes, às vezes, dependendo do trabalho. Ok? Outra coisa que vos quero mostrar está aqui, por exemplo. Nas magrelas que têm aquela boca enorme, quando nós não temos aqueles cortadores redondos, azuis, da Blue Star ou de outra marca qualquer, eu antes de os ter, eu guardava as estampinhas do amaciador da roupa e por aí fora. Cortava o pedaço do tamanho que queria da boca e encaixava para marcar, ou mesmo para pintar por fora. Olhem como eu cortei, não sei se dá para vocês verem, cortei. E eu cortei para quê? Porque quando eu colocar a marcar, e eu posso marcar sem problemas, porque como esta parte cortei fora, esta parte aqui cortei fora, o que é que acontece? Acontece que esta parte não vai fazer a marcação por cima, só vai fazer o sorriso aqui e não vai fazer o sorriso em cima. O que muitas vezes acontece se não tivermos cuidado com o cortador, não é? Porque ele é todo redondo. Portanto, olhem, tenho aqui vários e eu sei o tamanho. Olhem este mais pequeno, estão a ver? Dá perfeitamente para ser boquinhas, tipo magrelas, aquela boquinha redonda. Tenho aqui no meu saquinho. Outra coisa que eu vos queria mostrar. É ótimo se tiverem uma balança. É ótimo se tiverem uma balança. Outra coisa que eu queria vos mostrar é o organizador. O organizador, quando eu falei, comecei pelas estecas, não, era com o intuito também de vos chegar ao organizador. O meu organizador, e fiz-o há relativamente alguns meses atrás, não muitos, mas era uma confusão, porque eu colocava as minhas estecas numa cestinha, relativamente baixa, mas estava ali misturado. E ao longo do tempo que já faço biscuit, já tenho muitas estecas, ou de plástico e algumas de metálicas, e depois era uma confusão, eu precisava de um rapidamente e não encontrava. Então, fiz o meu organizador, arranjei, ora, 2, 4, 5, 6 rolos deste género. Estes rolos, como eu trabalho na escola, estes rolos são aqueles rolos que há de papel de limpar as mãos ou de papel higiênico, são mais largos. E eu arranjei 5 rolos destes. Não, sim, 5 rolos destes. E um rolo de papel higiênico normal, que é menor, para o centro. E fiz um género de uma flor, não é? E pousei numa base. A base que eu pousei, e eu já vou-vos mostrar o meu feito, a base que eu pousei é uma base destas redondas de madeira. Tá? Então o que é que eu fiz? Decorei isto com EVA, não é? Eu decorei, forrei à volta, fiz o EVA a começar por este tamanho e mais um dedo para meter um bocadinho para dentro para ficar, não se ver o interior que normalmente tem letras e por aí fora. Portanto, fiz isto e meti para dentro. E o que é que eu fiz? Pus o rolo mais pequeno no centro e os outros 5 à volta, já encapados. E depois, para ficar engraçado, para não ficar aqui a madeira a ver, pus uma tirinha de EVA também. Vou-vos mostrar o meu organizador. Olha. Está a ver? São rolos, como eu vos disse, são os rolos encapados.
virei um bocadinho para dentro, fiz a tal tirinha, aqui fiz um lacinho para decorar. E o que é que acontece? Eu aqui tenho os meus boleadores. E eu aqui tenho já outro género de coisa. Aqui até já estão misturados, mas pronto. Os meus boleadores, aqueles são tipo faca. Os meus pincéis moduladores, é lógico que depois vou pondo aqui, às vezes fica fora do sítio. As minhas canetas, quando ponho a caneta para pintar os olhos ou os cílios, ou para escrever uma anotação qualquer. Está aqui também a minha tesoura, está aqui a pinça, está aqui o estilete, vai estar aqui a régua, está aqui pousada, está aqui a régua. Portanto, está aqui os meus sticks de silicone que eu vos disse que às vezes também uso. Vão a ver. É muito prático, dá uma arrumação. Nós, se guardarmos determinada espécie de ferramentas em determinados rolinhos, sabemos já automaticamente que ali são. Precisamos de boleador, vamos ao sítio do boleador. Precisamos de uma faquinha ou de uma gravata, vamos ao sítio onde estão as faquinhas e as gravatas. É muito mais fácil, ok? Por exemplo, este está fora do sítio, os boleadores é aqui, vai para aqui, os boleadores não, os pincéis moduladores. Portanto, estão a ver, é muito, muito prático termos, deixem-me virar para vocês, termos um organizador deste género. Estão a ver aqui, é madeira como eu vos disse. Ó, tá? Ainda tem o selo no preço. Pronto, dá muito jeito de ter isto. Também tenho deste género para a cola, não vos mostrar agora, mas para a cola, normalmente tenho a cola, estou agora a tirar do coiso, do suporte, a cola e o silicone, que uso silicone frio, também tenho usados num género de um organizador no género deste. Né? E juntamente com os meus pincéis, que eu pinto muitas vezes os olhinhos com pincel, não é? E pronto, e depois tenho o tal cesto, que era o dos modeladores, com o rolo, com o cortador de pizza, com o alicate, com o alisador, com uma tesoura maior, não sei se vocês me veem a mexer, com um isqueiro, no caso para queimar as fitinhas, essas coisas, as escovas, pronto, tá? E a cair aqui, então agora já vou para outra situação. É ótimo. Como nós normalmente a massa tem que ser rápida a ser trabalhada, senão ela seca, por isso é que é porcelana fria. Temos que ser rápidos e se as coisas estiverem à mão e organizadas é muito mais fácil. E até no fim do dia para organizar a mesa de trabalho é muito mais rápido. Outra coisa que eu vos queria dizer, eu tenho sempre aqui comigo um copinho ou outra superfície qualquer, para ficar virado ao contrário, em caso eu esteja a trabalhar com uma massa, e ainda vá trabalhar, vai continuar a trabalhar, para ela não secar. Portanto, abafá-la para ela não secar ao ar. Toda a gente sabe que o biscoito seca ao ar, não é? Pronto. Outra coisa que eu vos queria dizer, e nós temos que olhar pelo ambiente, e estamos a reciclar ali, a dar um aproveitamento dos rolos de papel higiênico, não é? Também podemos dar um aproveitamento às garrafas PET, às garrafas de Coca-Cola. E então o que é que eu faço? Deixo uma garrafa de Coca-Cola grande, tirei a parte de cima e eu tenho sacos com bolas de isopor que uso. E quase todas que eu uso, as que eu uso para o biscuit já têm todas cola. Passei cola e pronto, estão aptas para eu poder pegar nelas e usar. As que eu trabalho com EVA, não. Já estão noutro sítio e não têm cola porque não precisam de cola. Eu uso as garrafas, mas há determinados tamanhos de bolas de isopor que eu uso mais do que outras. Por exemplo, eu uso mais as mais pequenas, até mais ou menos 50, 60, e depois uso muito menos a 70, 80, 100 e 120 milímetros, tá? Uso muito menos essas, então não preciso essas estarem à minha beira. Essas estão num saco, do mesmo tamanho, identificadas, pronto. As que eu uso à minha beira e preciso estar aqui para trabalhar, não me levantar para ir buscar ou por aí fora, então eu uso-as aqui nestas garrafas PET. Eu que cortei a garrafa, não é? Eu cortei aqui a garrafa, ponho, por acaso aqui até está uma mistura de outras coisas, não é? Mas é só para vocês verem. Identifico qual é o tamanho da bola, neste caso esta seria de 50, e há algumas garrafas ainda têm a possibilidade de encaixarem umas nas outras. Estão a ver esta encaixar aqui dentro. Pronto, se estiver cheia fica mais acima, se estiver vazia. E esta tem outro tamanho. Estão a ver, olhem aqui. E então eu tenho as minhas coisas organizadas assim.
tá? As pequeninas, não é estas são 30, mas pode ser as de 10 ou as de 20. As mais pequeninas, pode ser um baião mais pequenino. Aqui corto uma beirinha, olhem lateralmente, estão a ver? Corto uma beirinha que é muito mais, dá muito mais jeito de pegar assim, do que pôr a mão sobre a perpendicular. E pronto, e tenho assim organizada as bolas que eu normalmente uso. Outra coisa que eu necessito sempre junto vou pôr aqui deste lado, que eu necessito sempre junto de mim, e vocês necessitam também, é ter, por exemplo, uma placa de isopor assim larga, em que vocês precisam de fazer peças maiores, ou metade, ou então não é muito larga, mas põem a cola no meio e é larga, e vocês têm sempre para pousar e para secar, ou o biscuit, ou as bolas com cola, por aí fora estão a ver, eu tenho aqui trabalhos. É outra coisa que vocês necessitam sempre. Outra coisa que vocês têm que ter atenção é as massas. As massas, nós todas sabemos que as massas vêm naquelas embalagens de 1 kg ou de 90 gramas, não é? E que toda a massa seca com ar. Então, o que é que eu faço? Eu tenho muitas, elas estão sempre fechadas com sacos plásticos. Quando eu guardo massa num saco, e pode ser um saco qualquer, normalmente eu ponho um bocadinho de maisena ou então passo um bocadinho de óleo Johnson. Querem ver como eu tenho aqui para vocês verem que não estou a mentir. Óleo Johnson. Eu ponho umas gotinhas na minha mão, esfrego a mão e no interior do saco passo, meto lá a massa e ela nunca vai agarrar. Deixem-me guardar só. Ela nunca vai agarrar. E ainda mais. E depois tento espremer o saco todo e dobrando e dando um nó para que não haja ar lá dentro. E depois, além disso, tenho taparoeiras de vários tamanhos em que guardo a minha massinha, tá? Vocês virem, olha aqui a massinha. E fica molinha e conserva-se muito tempo. Se ela começar a ficar dura, mergulho em água, deixo ficar e vou amassando aos poucos que ela acaba por ficar molinha também, tá? Ou então, há outro truque que várias meninas já usaram e eu às vezes também uso, dependendo se me recordo, é usar amaciador na roupa branco, indo pondo aos pouquinhos, ela fica bem macia, tá? Outra coisa que estou agora a olhar para aqui, conforme vou olhando para o meu sítio de trabalho, e depois mais tarde vou-vos mostrar o meu ateliê que vai ter uma reformazinha, é ter pedaços de esponja para pousar os trabalhos para secar. Ali era no isopor era para os espetar, para eles secarem naquela posição. Mas, por exemplo, eu tenho uma peça em que quero que ela não vai ficar espetada, ela vai ficar pousada. Vai ficar pousada. E então, o que vocês podem usar? Eu antes pousava em EVA, só que o que acontecia? Como esta parte do trabalho estava úmido, colava o EVA e não secava, ok? Então, depois optei por usar a esponja, ou podem usar um paninho de algodão e ele acaba por secar. O pano também vai chupar a umidade, como vocês sabem, a massa tem umidade, e pronto. Mas de qualquer maneira, antes do pano eu prefiro os pedaços de esponja. Então o que é que eu faço? A esponja porquê? Ao pousarmos o trabalho na esponja para secar, ele vai secar em todo o seu redor, não é? Porque temos ar, felizmente, não é? E como a esponja tem furinhos, vai deixar passar ar também e ele, na parte que está assente na esponja, também seca. Ok? Eu fiz isto ontem à noite e já está seco, tá? Portanto, eu também uso esponja. Outra coisa que vos queria dizer era mais o que é. Eu tinjo a minha massa normalmente é a Polycol ou a Fox, é aquela que há cá em Portugal, embora agora há outra, mas ainda não experimentei. E utilizo para tingir tinta de tecido, neste caso da Acrylex, está bem? É a que eu gosto mais. Gosto de usar mais esta tinta do que propriamente tinta de óleo. Pronto. Mais dicas.
acho que está mais ou menos tudo. Lembrei-me agora, onde é que eu tenho? A minha mesa de trabalho é um vidro, eu usei um vidro. Esta mesa até é uma mesa de vidro, mas tem uma beirinha de madeira, e então para que o biscuit não fique ali agarrado nem estrague a mesa, e eu tenho outro vidro sobre o meu vidro. Mas o outro vidro é um pedaço de vidro, e até é um vidro que eu retirei de uma geladeira, ou de um frigorífico, que foi para deitar fora, porque estava velho, estragou, e eu, quando mandei deitar fora, fiquei com o vidro. Então, aquele vidro do frigorífico, se vocês têm algum frigorífico nesse estado e algum dia vão deitá-lo fora, fiquem com o vidro. O vidro é ótimo. Isto porquê? O vidro é frio e faz que a massa, se estiver um bocadinho mais melequenta, um bocadinho mais pegajosa, ele faz aquela reação do frio, não é? Se estiver sujo, não é? Que normalmente acontece que está sujo, eu pego numa, como é que se chama? Numa coisa destas, como é que agora falta-me o nome? Tipo uma espátula, não é? De género uma espátula. Ou na minha régua de metal, que até é mais a régua de metal, raspo no vidro, às vezes até fica cola instantânea, colada, raspo com esta parte e acaba por sair tudo. O vidro fica perfeito. Pinturas ou assim, muitas vezes ponho um bocadinho de tinta no vidro e misturo água para fazer os cílios ou as sobrancelhas ou o que seja. Sai logo com um pano umedecido. Portanto, são coisas muito práticas. E acho que é tudo. Não é tudo não. Há mais outra coisinha que eu vos queria dizer. É isto. O que é isto? Isto é uma meia. Uma meia, já foi uma meia, cortei-lhe uma ponta, está cheia de maisena. Estou cheia de maisena, estão a ver a minha mão. Não sei se dá para ver, acho que dá para ver que está cai pó. Isto é maisena e eu normalmente nos meus moldes antes de guardar, ponho assim um bocadinho de maisena. E meto-os nos saquinhos e numas caixas fechadas, tá? Este molde fui eu que fiz, por isso é que tem este formato diferente. É um avião e aqui é um lacinho que eu gosto muito de usar. E fui eu que o fiz, comprei silicone e fiz. Senão ainda me perguntaram quem é esse molde fui eu que o fiz mesmo. E então, o que é que acontece? Bato muitas vezes a maisena se a massa por algum motivo se estiver a colar ao meu vidro da mesa. E eu bato um bocadinho e pronto, acabou, não cola mais. Ok? Nos moldes, imaginem que há um molde que tem muitas entranças, tem muitos relevos interiores, como aqueles dos bebés e assim, que tem que se pôr por camadas, tem que se pôr biscuit por camadas. Ponho também que é para depois, quando retirar, fazer isto ao molde, retirar e ele saia facilmente. E as minhas formandas já, já adquiriram ou já aderiram à meinha de maisena, porque de facto resulta. Imaginem que o rolo está a colar-se, passem maisena. Imaginem que vocês têm um rolo com textura, por exemplo este, não é? Não é azul, é roxo, mas na câmara parece azul. Pode-se colar porque a massa está não está tão durinha, e quando vocês vão passar este tipo de rolo, convém vocês abrirem a massa e deixá-la descansar um bocadinho para ela ganhar assim uma crostazinha mais pouquinho, um bocadinho mais grossinha, e depois então passam o rolo. Se não quiserem fazer e para não colar, passam maisena em todo o rolo, não é? E de certeza que não vai colar. Vocês sabem que o biscuit é feito à base de maisena ou farinha de amido, cola branca e alguns corantes. Então, se nós adicionarmos o pó, que é maisena, também não vai interferir. A massa, como tem umidade, vai absorver aquela maisena, não vai acontecer nada. E pronto, e mais nada. Acho que está tudo. Não me recordo mais nada de nenhuma dica que vos possa dar. Espero que tenha ajudado. Estou aqui com esta cara assim aqui, de estar a pensar. Espero que vos tenha ajudado. Só vos queria avisar: quem começa a trabalhar com o biscuit fica completamente viciado. É o que digo às minhas alunas. Portanto, e é isso que tem acontecido, ficam viciados. Comecem sempre por pecinhas mais pequenas. Comecem
sempre por pecinhas mais simples. Não queiram começar hoje o biscuit e já fazer rostos modelados em que tem narizinho, tem boquinha, por aí fora. Não, comecem com bolinhas planas, bolinhas só simplesmente encapadas, normalmente. Tem alguns vídeos com muitos vídeos na net e alguns vídeos meus também a explicar. Depois, normalmente os rostos, eu tento fazer rostos fáceis para vocês poderem usar. Se tiverem moldes, usam, não é? Mas estamos a falar de quem está mesmo a iniciar. Portanto, tudo ao seu tempo. No início, com peças mais simples e mais pequenas, para aprenderem a técnica, porque é muito mais fácil trabalhar naquilo que é mais pequeno que grande, para já no início. Aprenderem a técnica, porque isto da modelagem, tudo tem técnica, como a modelagem também. Tem uma forma de fazer, por isso é que vocês assistem às aulas, certo? E muitas coisas no YouTube para ver como se faz. E eu própria também assisto. Não sou mestra. E quero sempre, e gosto sempre de saber e querer saber mais. E aperfeiçoar o meu trabalho. Portanto, comecem sempre por pecinhas mais pequenas, por pecinhas mais simples e é como nós começamos a andar, não é? Começamos por gatinhar e depois começamos a andar, a dar os primeiros passos, depois começamos a correr. É tudo um processo. Portanto, comecem por pecinhas muito mais pequenas, mais simples e depois sim avancem e, e pronto, aventurem-se a coisas peças mais trabalhosas e mais complicadas, entre aspas, não é? E inventem as vossas peças e ocupem as peças de outras pessoas, porque de certeza ao copiar as peças não estão a copiar a peça da pessoa, estão a basear-se naquela peça, mas de certeza não fica igual porque cada uma tem a sua forma de trabalhar, é impossível ficar exatamente igual. Portanto, era isso que eu queria partilhar com vocês, principalmente para as iniciantes. Digam só se gostaram das dicas e se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aí no comentário que eu tento esclarecer da melhor forma possível de alguma dica ou de algum trabalho em específico que possam querer ter a aprender, está bem? E pronto, é só isso que eu tinha para dizer. Um beijinho muito grande da Sandrinha, a portuguesa, como vocês já me conhecem. Façam gosto no canal, no vídeo, ou dê uma joinha, como dizem os brasileiros. E subscrevam para poderem assistir a mais vídeos meus, os já existentes e outros. E desde já agradeço a todos os que fazem parte dos meus amigos, da minha família e do meu canal. Um beijinho muito grande, fiquem bem, até à próxima.